Estou retomando depois que a câmera caiu sobre o encilhamento. O encilhamento foi uma política econômica adotada pelo ministro da Fazenda, o Rui Barbosa, que foi escolhido pelo Marechal Deodoro da Fonseca, em que ele autorizou os bancos a emitir moedas. E nesse processo de emissão de moedas, ou seja, o governo vai fabricar moedas, vai produzir moedas, dinheiro. Nesse processo, houve um problema que não houve um controle por parte do governo, não houve uma observação por parte do governo se a quantidade de moedas com o meio circulante ou que circulavam entre as pessoas era na mesma proporção que as mercadorias eram produzidas. Quando você produz muita moeda, ou seja, libera para os bancos para que eles criem e façam muitas moedas e isso não tem uma correspondência com a produção, você gera um fenômeno chamado inflação. Ou seja, as pessoas têm muito dinheiro nas mãos, mas faltam produtos. E aí esses produtos passam a subir, a aumentar os seus preços. Não há uma equiparação entre a quantidade de moeda e a quantidade de produtos. Esse problema ele foi alastrado porque também ele permitiu com que as pessoas físicas contratassem crédito nos bancos. E esses créditos, muitas pessoas utilizaram para a criação de empresas fantasmas, empresas que não existiam. Então o cara ia lá no banco, pedia um empréstimo altíssimo, que ia montar uma empresa, mas na verdade era de fachada, a empresa não existia. E também um outro fator que foi uma forte especulação financeira. Essa especulação financeira, as empresas fantasmas e essa forte inflação geraram uma crise dentro do governo do Deodoro da Fonseca, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas eu queria falar do encilhamento e agora falar da primeira Constituição brasileira, que foi a Constituição de 1891, que foi elaborada justamente nesse período, que é chamado de República da Espada, em que teve o Deodoro da Fonseca como governante e o Floriano Peixoto, certo? Então, os cafeicultores, os militares que eram parlamentares na época se colocaram em Assembleia Constituinte e quando se coloca em Assembleia Constituinte eles vão tentar escrever uma Constituição. Foi justamente a Constituição de 1891 que foi escrita e que tem alguns traços que são semelhantes à Constituição brasileira agora de 1988, que é a Constituição vigente no nosso país. Primeiro, instituiu uma república presidencialista, ou seja, um governo republicano e presidencialista. Uma outra característica importante foi a constituição dos três poderes, um executivo, legislativo e judiciário, muito semelhante à teoria de Montesquieu, certo? E instituiu o voto, abolindo o voto censitário. O que é o voto censitário? O voto censitário é o voto das pessoas mais abastadas, das pessoas mais ricas. Só essas pessoas abastadas e ricas que comprovassem determinada renda poderiam votar. Isso foi abolido na Constituição de 1891, certo? O voto passou a ser um voto aberto, então quando você ia votar, você declarava, olha, eu quero votar em fulano de tal. O voto não era secreto, como é hoje, isso é uma mudança, né? Uma conquista. Por quê? Porque como o voto era aberto, as pessoas iam votar em determinados locais rurais ou até em meios locais urbanos, havia uma pressão, os coronéis estavam lá observando, ou colocavam agentes observando em quem você ia votar. E de acordo com isso você poderia ser punido, poderia não receber algo em troca desse voto, né? Que é justamente, depois nós vamos ver essa questão na República Oligárquica, que se amplia o voto de cabresto, que é uma forte característica da República Velha, muito cobrada nos vestibulares. Mas o voto ele passou a ser aberto e também para brasileiros maiores de 21 anos de idade, com exclusão de analfabetos, mulheres, mendigos, soldados e padres que estavam jurados, que faziam juramento eclesiástico. Esses também não podiam votar, tá certo? Então eu vou dar uma pausa aqui para gravar um novo vídeo, que eu vou falar do governo Deodoro, o governo Floriano Peixoto, fechando esse capítulo 5. Por que eu estou gravando assim? Porque fica muito pesado e eu não consigo enviar a vocês. Então eu tenho que gravar por partes, curtinhas, talvez até melhor para vocês poderem assistir. Então, essa primeira parte que eu falei agora é sobre o capítulo 5, essa segunda parte também sobre o capítulo 5, e agora eu vou finalizar
falando dos governos, algumas pequenas características de governos nessa terceira parte, ok?